Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. Uma saudação especial aos nossos telespectadores da diáspora, na América, no Canadá, na Califórnia. América e Califórnia é a mesma coisa, não é? Mas vocês com o Trump agora aí estão mais preocupados com outra história. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, muito amiga, é da família de Vítor Cruz, é o filho Paulo Cruz. Paulo, muito obrigado por teres aceito o convite que nós nos atrevemos a formular numa altura em que vocês estão naturalmente tristes com a partida do vosso pai, mas exatamente por isso é que me lembrei de convidar um dos membros dessa ilustríssima família que tanto tem feito pela nossa terra. E a primeira pergunta é esta: como é que foi ser filho de Vítor Cruz, que era uma personalidade fortíssima? Pois, primeiro também quero fazer um agradecimento em nome da família, aqui ao Dr. Carlos, por se lembrar de Vítor Cruz e de sua família, e já também um bem-aja a todos os que estão a ver neste momento. Ser filho de Vítor Cruz foi muito fácil. Ah, sim? Foi muito fácil porque... Ele era um pai mandão. Ele impunha muito respeito mesmo sem mandar. Antigamente a gente tinha um pouco mais de distanciamento à figura do pai, como o doutor sabe perfeitamente, melhor do que eu até. E o meu pai, na verdade, quando eu era mais pequeno, digamos que era o homem dos 7 ofícios, né? Para quem entendam, os que nos estão na diáspora a ver, era a Jack in all trades, como se diz na América. Saía do consulado americano, ia para o Coliseu, ia para o teatro, ia para o Solar da Graça, e eu, pequenito ainda, portanto não fui uma figura muito presente na minha infância. Comecei a acompanhar mais o meu pai quando comecei a crescer um pouquinho, e realmente acompanhei muito de perto a partir de uma certa idade, e até porque trabalhei sempre com o meu pai. E era fácil? Nunca tive outro patrão. Era fácil trabalhar com ele? Para mim era. Ele dizia e eu obedecia, porque normalmente as ideias dele eram boas, as sugestões dele eram sempre boas, a visão dele era sempre, não digo a melhor, mas era sempre, era um homem das ideias. Ele até dizia muito que as ideias é que valem dinheiro. Ora, cá está. Porque, portanto, eu comecei a trabalhar com ele oficialmente aos 18 anos, né? Comecei a cartar travessas de comida mais cedo do que isso, no Solar da Graça. Mas oficialmente comecei a trabalhar com ele aos 18 e, portanto, o que é que um rapaz de 18 anos diz ao pai quando ele diz: olha, é preciso fazer isso. Não diz porque é papá, como os putos dizem muito hoje em dia, não é? A gente executava o que era preciso fazer, portanto não era difícil trabalhar com ele. Projeta a imagem de um perfeccionista. Tudo o que ele faz é perfeito. Essa imagem é verdadeira para a família? Ao que ele se dedica, de certa forma, sim, porque ele só fazia o que sabia fazer muito bem, digo eu. Cá está. Uma expressão interessantíssima. Ele só fazia o que sabia para sublinhar fazer Vítor muito Cruz. bem. Ele só fazia o que sabia fazer muito bem. E fazia-o muito bem. Agora vamos a ver. Ele só fazia realmente o que sabia e que gostava de fazer. Sim, claro. Portanto, as duas coisas, ninguém é bom a fazer o que não gosta, não é? Vocês são 3 filhos, não é? 2 rapazes e uma menina. Sim, sim. E nasceram todos cá em Ponta Delgada? Ou como é que sim, todos no hospital, no antigo hospital de São José, diz São José Ponta Delgada, os 3. E moraram sempre na rua Coronel Chaves? Sempre, na rua Coronel Chaves. Bom, a minha irmã, quando nasceu, o meu irmão não tenho a certeza, mas eu já nasci na rua Coronel Chaves e lá vivi sempre até aos 26 anos, quando casei. Mas eu penso que a minha irmã ainda não vivia, os meus pais não viviam lá quando ela nasceu, porque ela tem mais uns anitos do que eu. Ela é mais velha? Dos 3. É mais velha dos 3, é menina? Não sabia. Eu que era a mais nova. Não. As mulheres enganam muito. Eu é que sou... Ela vai gostar dessa conversa.
Eu é que sou o mais novo, eu é que sou o mais novo. Portanto, mas nessa casa não vivia a família Vítor Cruz II, não é? Porque o seu avô era Vítor Cruz também. E também viveu e lá também até ao viveu nessa fim. casa. Até ao fim. Até ao fim. A nossa casa foi sempre uma casa de muita gente. Nós, quando nos sentávamos à mesa, no mínimo éramos à volta de 10 pessoas. Na sua casa devia ser parecido, porque Sim. conheço os teus filhos, também era uma casa de muita gente. Barulhenta, à mesa, alegria, brincadeira, crianças de várias idades, as tias, porque lá em casa viveram sempre irmãs do meu pai, uma tia de meu pai, tia por lado do pai, desculpe, por lado da mãe, uma irmã da minha avó, vive também sempre lá, de maneira que aquilo, eu tinha várias mães, eu tinha a minha mãe biológica e tinha mais 2 ou 3. Era um menino mimado. E a influência do seu avô? Digamos assim, o seu pai tinha uma influência manifesta, não é? Mas você, aliás, é muito parecido com ele, porque na resposta vem sempre... Acho que sim. Sim, eu lidei com o Vítor Cruz até na cadeia, não é? Ser compadre. Ser compadre da cadeia. E ele estava na cadeia como estava no Solar da Graça ou no Coliseu. Portanto, aquilo para ele... Adaptava-se. As pessoas que estavam ali à volta só interessavam aquela que interessava e, portanto, o espírito crítico sempre ativo. Sim. Nós herdamos todos um bocadinho disso. E agora, mas o seu avô veio da África, não é? Sim. Com que idade é que o Paulo tinha quando ele veio da África? Eu ou era muito pequenino ou ainda não tinha nascido. Portanto, não se lembra daquela data em que ele chega da África, que foi chega, um leilão nesta cidade. Ele chega com cerca de 72 anos de idade. E ele morre já com 90, não é? Morre com 92 ou 3. Portanto, ele quando faleceu, eu já tinha 13 anos. Mas eu não tenho bem a certeza se já era nascido. Sim. Se já era nascido, devia ter 1 ano ou 2. Quando ele chegou da África. E foi uma pessoa que teve uma influência muito grande em mim. Muito grande mesmo. Conte lá isso. Porque assim, nós somos 3 filhos, mas pronto, comparando os 2 rapazes, eu praticamente não tenho nada a ver com o meu irmão em termos do que gosto de fazer, em termos daquilo para que tem jeito, para que tem tendências. O meu avô incutiu-me muito. O meu irmão herdou a parte das escritas e dos jornais. Não sei se o doutor se lembra, o meu irmão começou a escrever artigos de opinião para aí com 17 anos, já a falar de política e etc. Eu herdei mais a parte do gosto pela natureza, os animais, a caça, a pesca. Também tenho um bocadinho aquele sentido de humor que ele tinha. Mas está a falar no seu pai ou no seu avô? No meu avô. Seu avô. Foi a pergunta que me fez qual era... Exatamente. Então é o avô que o leva para a caça. Estou a falar do Vítor Cruz primeiro. Primeiro. Depois é o segundo, o terceiro e o quarto. Ele incute-lhe ele era caçador, não é? Sim, foi caçador toda a sua vida. E você caçou com ele? Não, ainda não tinha idade para isso, não é? Sim. Mas via-o sair para a caça, ele caçava na altura? Sim, ia criar os animais, cuidar dos animais, ele sempre foi uma pessoa de saber muito sobre a natureza, até mesmo as plantas, as flores, os animais, as cadelas, como é que aquilo... Quanto tempo levava, como é que nascia, quando não nascia. Era um grande entendedor das coisas da natureza, da vida em geral, da biologia dos animais. Era um homem... Isso deixou raízes... Era um homem fascinante. Toda a gente se fascinava quando falava com ele, né? E toda a gente gostava dele. Toda a gente gostava dele. Deixou raízes em si, o feito dele? Sim, eu sou muito parecido com ele em algumas coisas. E é bom caçador? Já agora deixe-me perguntar. Isso tem que perguntar a outras pessoas, não é a mim, doutor. Eu faço a pergunta tem que lançar isso. O seu avô era bom caçador? Sim. Muito e você bom. É tão bom caçador que o seu avô, ou não? Se calhar. Então pronto, já está respondido. Já dei a voz. Com um bom advogado que é, doutor, já arranjou maneira de me chegar lá. De ir por outro caminho. Quando o pai é preso na Revolução do 6 de junho, o Paulo lembra-se disso? Lembro-me, tinha só para aí 7 anos de idade, porque eu sou de 67 e isso foi em 75. Em 75. Mas lembro-me daquele aparato e da minha mãe a tentar que os miúdos não assistissem e tal. Mas, claro, foram buscar-la a casa, como foram buscar assim, armados até aos dentes. Qual foi o efeito que isso teve no seu avô?
Ele foi-se abaixo ou aguentou bem? Eu não lhe sei responder. Não se Eu apercebeu? não lhe sei. Mas o meu avô era um homem muito rijo. Sim, sim. O Terrivelmente meu rijo. avô era um homem muito rijo. Era um Eu sei que o homem... seu pai me disse. Meu avô, se fosse deixado num sítio qualquer, nunca morria. Eu, Se fosse abandonado nas montanhas, eu lembro era do um seu homem pai que sabia nos muito contar sobre... na cadeia que ao estar a sair, quando a tropa o foi buscar, não é? De metralhadoras e tal, que o seu avô conseguiu dizer-lhe prudência. Prudência. Portanto, o sangue frio na hora do perigo. Meu avô era um homem, uma pessoa muito especial, muito vivida, muito... penso que devia haver poucas coisas no mundo que lhe metessem medo, não é? Ainda hoje, não sei se é conhecida a obra fotográfica dele. Ele foi um bom fotógrafo nos anos 20, 30. Eu tenho ideia disso desde criança, dele gostava muito de fotografias. E muitas das fotografias que ainda há 2 ou 3 dias a minha filha mais nova apareceu com um álbum que minha mãe me ofereceu num desses natais passados, um álbum de mim criança, né? Desde o batizado por ali fora, e uma grande parte dessas fotografias foram tiradas pelo meu avô. Ele gostava mesmo de fotografia a sério. Sim, sim. E tem fotografias estupendas das misses de São Miguel, mulheres lindíssimas, sim. fotografias que não pedem meças a nenhum dos outros fotógrafos a nível mesmo europeu e americano. Ele era também, o meu avô, não sendo como o meu pai, era um artista. Pronto, não era o homem dos palcos, nem da canção, nem da apresentação, nem do não sei o quê, mas meu pai até, num dos 6 álbuns, tem também alguma música escrita a letra escrita pelo meu avô. E agora, ele era poeta, ele era um homem, ele fugia da escola para ir para a tipografia do Moraes, avô talvez do seu Rui Guilherme de Moraes. Eram parentes, parece. Eram parentes. Ele, portanto, a coisa da tipografia, o jornal, ele foi proprietário do jornal, etc. Deve ser de seu conhecimento. Ele a mim disse que foi por causa do etc. que foi parar com os costados da África. Dizia, degradaram-me para a África. Claro que era um jornal humorístico e ele que tinha um sentido de humor. Nos anos 39 ou 40, dizer mal do governo, fazer caricaturas. Pronto, eu tenho isto tudo encadernado em casa, aquilo é uma delícia passar os olhos por aquilo. Não foi preciso mais nada, não é, para ir parar a África. E agora diga-me uma coisa, mas você nasce nesse ambiente e depois deixa de estudar e vai para a empresa. O que é que aconteceu? Pois é assim, eu, como lhe disse há pouco, herdei o gosto pelos animais, pela natureza e não sei quantos, e o curso que eu gostaria de ter tirado era advogado, doutor. A sua energia de advogado é tão forte que até... Muito obrigado. Sei que é mentira, mas gosto de... Não, mas eu gostava de tirar veterinária, mas era preciso ir para o continente. O meu irmão já estava para o continente. Eu não gostava muito daquela vida que ele levava no continente, viver num quartinho, andar nos transportes públicos, aquela vida, porque que todos nós hoje em dia, que todos vós passaram, hoje em dia há mais um bocadinho aquela história de que, para quem tem posses, ter lá o miúdo numa casa própria, num apartamento e tal. Antigamente isso não existia, né? Ia-se viver para um quartinho e não sei quantos, não se tinha dinheiro na algebeira. Pelo contrário. Às vezes se passava por Lisboa, nas minhas caçadas, eu não sei quantos, passavam uns bocadinhos com Mas conte lá isso. Foi para caçar para Lisboa? Em Lisboa não, aterrava em Lisboa, mas a gente tem mania de dizer quando vai ao continente, claro. Lisboa, não é? Sim. Mas tenho muitos amigos da caça no continente, mas já cacei desde o Minho até ao Alargado, já para Almelier, as serras todas de Portugal, atrás das perdizes. Conta-nos uma caçada dessas, faz favor. Olha, uma amigo, que tenha piada, que tenha alguma coisa... Porque eu julguei que vocês só caçavam são tantas, são quase 30 anos a caçar no continente, quer dizer... A primeira, por exemplo? Olha, a primeira foi em Castelo Branco. Às perdizes e às lebres, foi a primeira, porque é assim, nós em termos de caça nos Açores não temos nem lebres nem perdizes, que são 2 espécies de caça menor que fascinam, sobretudo para quem não as tem na sua terra, não é? É difícil caçar a lebre e a perdiz? Todas as espécies caçáveis, todas as espécies cinegéticas procuram a sobrevivência e procuram fugir aos predadores, que é aquilo que nós somos. A perdiz, no que diz respeito às aves de caça, é uma espécie muito astuta e
e é um troféu de caça, é o troféu máximo da caça menor. Para além de ser uma ave belíssima, lindíssima e muito saborosa no prato, é um bicho muito difícil de enganar, chamamos-lhe assim. E a lebre é uma espécie de um coelho, mas muito maior, e que também provoca um fascínio grande aos caçadores. E como nós aqui não temos nenhuma coisa nem outra, através dos amigos, comecei a ir ali à volta dos anos 90, princípio dos anos 90, comecei a ir caçar com os amigos para o continente. E depois, pronto, vão ficando os laços de amizade, vão ficando as histórias, e hoje em dia tenho amigos da caça desde o Minho até ao Algarve. Não é? E essa ida a Castelo Branco? Você chega a Esta foi a primeira. Não, já fui com amigos daqui, com relações lá, e que pronto, que me introduziram no mundo da caça. Tipo, você chega a Castelo Branco e vai para a casa de um amigo, é? Não, chegámos a Lisboa. A nossa sede durante muitos anos era basicamente em Coimbra, porque esse amigo que me acompanhava daqui, o Zé Carlos Correia, era de Coimbra, e depois a partir dali é que íamos para as caçadas, para o país tudo. Naquela altura não havia o regime ordenado como há hoje em dia, era o regime livre, a gente ia a conduzir, achávamos que aquele terreno era bonito e, olha, vamos ver se há aqui umas perdizes. Isso já acabou em Portugal, não é? São tudo reservas de caça associativas, ou municipais, ou turísticas, já não se pode ir à caça à vontade, não é? Tem que estar afeto a uma associação. E acidentes de caça? Vocês têm... De vez em quando, os meus acidentes de caça são sempre quedas. Com armas de fogo nunca tive acidentes, graças a Deus. Aquilo é preciso umas cautelas especiais, andar com a espingarda aberta, sem agora, às vezes, naquelas andanças, ainda há dias deu uma queda que ainda tenho aqui um joelho avariado dessa queda. Mas com armas de fogo, graças a Deus, nós somos muito cuidadosos. Embora... Nunca tive, mas já tive quase a ter várias vezes, não com a minha arma, mas com outros a atirar próximo, porque hoje em dia, com essa história dos regimes ordenados, nós vamos caçar, por exemplo, uma zona de caça turística. E não somos só nós que andamos lá à caça, ou seja, não sou só eu, mas... Que é uma zona de caça turística? É uma zona de caça em que são vendidas as caçadas. É explorada por uma empresa. Um trilho. É explorada por uma empresa que vende as caçadas. Vende as caçadas e tem os seus clientes. Então os grupos vão caçar. Já não deve ter e às piada. vezes já indivíduo não tem a mesma piada. Não. Eu até digo-lhe sinceramente, doutora, a caça menor no nosso país está muito em baixo. E eu já não tenho o fascínio que tinha antigamente para ir caçar para lá, porque já se começa a ter muita caça posta. Perdizes introduzidas pelo homem, já não tem aquela, já não é genuíno. Deixe-me contar-lhe uma história que se contava, que eu não sei se é verdade, mas o Presidente da República, o Almirante Américo Tomás, gostava muito de caçar, não é? E vinha para São Miguel várias vezes, e que era o grande companheiro de caça dele, era o mestre Zé Damas. E então o Almirante Américo Tomás caçava sempre centenas de pombas bravas e não sei o quê. E dizia-se, não sei se é verdade ou se é mentira, que o mestre Zé Damas mandava amarrar não sei quantas pombas no Ilha de Vila Franca para o Sr. Almirante caçar aquilo, tipo, tirou o alvo, não é? Fixo mas quase. Eu penso que ele era bom caçador. Isso foi a fama que ele deixou, mas que ele não se livrou da anedota, não se livrou. Sim, essa agora já não se pode provar, porque o Sr. José Damas, também grande amigo do meu pai, também já não está cá, mas são coisas... A caça dá muita origem a coisas castiças, coisas, a episódios que depois se fala até ao fim da vida, porque foram engraçados, e peripécias interessantíssimas. A caça é muito dada a isso. Mas pronto, estávamos a falar. Primeira vez que fui à caça foi em Castelo Branco. Fomos caçar às perdizes e às lepres. Com um grupo de amigos, sim. Foi quando abati a primeira perdiz da minha vida. Não nos deixou ficar mal em termos de rating? Não. Eu, normalmente há que contar comigo. Tem boa pontaria. Nessas andanças há que contar comigo. São muitos anos, não é? O que é que se caça em São Miguel hoje? São Miguel basicamente só se caça coelhos, pombos da rocha e pela altura de Natal, que sempre foi assim, porque eu tenho uma foto do meu avô de 1937, cá está, as tais fotos que falávamos, que ele põe sempre por trás as notas Dr. Lazaola, Fulano Tal e Vítor Cruz, já sabe, ele matava sempre mais codornizes que os outros. ou então punha um número diferente, isso agora eu não sei.
Mas de 1937, a abertura da caça às codornizes, da esquerda para a direita, fulano, cicrano, beltrano, ele era muito disso. E, portanto, hoje em dia continua a ser a abertura sempre em dezembro. Pronto, a codorniz na Casa dos Caçadores é sempre um prato que faz parte do Natal, né? E o coelho também... O coelho é mais vulgar, é uma caça que sempre existiu, uma tradição brutal aqui em São Miguel. E quais são as áreas em que se pode caçar na Ilha de São Miguel? É livre a caça ou também há... A caça ainda é livre, mas a lei já permite a existência, já está contemplada na lei, ainda não está, doutor, falta-me o termo, quando se faz mesmo... Legislado, propriamente? Não, já está legislado. Não está aplicado... ainda não está, mas regulamentado. agora... Regulamentado. Ainda não está regulamentado, mas já prevê a existência de reservas tanto associativas como municipais como turísticas Então, como é? também. Vocês podem entrar num terreno de uma pessoa qualquer ou não? Sim, depende do terreno. Se for um terreno com batatas cultivadas, obviamente não vamos andar por cima das culturas. E nunca tem problemas com os proprietários, não? Nunca há conflitos? Se formos cuidadosos, não, mas já houve muita história de alguns conflitos, mas só verbais, não é? O que é que estás fazendo aqui? Isso é meu, sai daqui para fora e tal. Os bezerros já se soltaram das correntes, porque viram o tiro. Às vezes têm os vitelos amarrados pelo pé. E vocês saem mesmo ou não? Sim, no meu caso eu até evito chegar a esse ponto. Sim. Mas às vezes os cães que não são robôs, às vezes podem ir para sítios que não são... Nós temos que os chamar e tal, mas... A sua vida como empresário, como é que foi? Depois fascinou o Solar da Graça? Se calhar fascina mais tarde. Então. Comecei por uma forma natural, como dizia há bocadinho, aos 18 anos decidi que não ia estudar para o continente e comecei logo a trabalhar com o meu pai, quer no Solar da Graça, quer no Centro do Imigrante Açoriano, depois mais tarde na revista Açorianíssima, A revista, está a falar naquela revista... Revista mensal, a revista Açorianíssima. É a revista escrita em papel, não é? Exatamente. Não naquela revista que havia no Coliseu. Isso era o Açorianíssimo. Não é? Era o Açorianíssimo. Acompanhei muito o meu pai nisso, tudo. Estava sempre nos bastidores, estava sempre nos ensaios com ele. Como é que funcionava? Aquilo era uma coisa que funcionou durante muito tempo. Sim, sempre sim. Com casas cheias. Ele fez mais de 100 espetáculos daqueles. Semanais. Eu penso que aquilo não tinha... Aquilo era anunciado e o Coliseu enchia-se. Eu acompanhei sempre aí, quer no Teatro Micalense, noutras coisas que também aconteciam, no Teatro Ribeira Grandense. E a primeira vez que andei de avião foi para ir fazer um Açorianíssimo com o meu pai ao Pico, à Ilha do Pico. E depois, mais tarde, aos 16, 17 anos, entrei também um bocadinho no mundo da música, tocava bateria, cantava umas coisas e tal. Sim. Então, herdou do seu pai aquele talento para a música? Não sei se era talento, mas andei nessas andanças. E deixou... Tenho uma bateria em casa, hoje a minha filha Sara, que toca e canta por aí. A Sara é a sua Sara filha. Cruz, Ela agora está famosa, não é? Famosa, não sei, mas que tem tido muita aceitação. Sábado passado Ela fez tem um concerto no... Ela tem o nome da sua mãe, não é? Sim, o nome da minha mãe. Ela atuou sábado passado no Teatro Angrense, mais um amigo de lá da Terceira, e aquilo foi uma casa cheia, com muitos elogios, muito interessante Filho mesmo. de peixe sabe nadar, não é? Neste caso, neta de peixe. Ela começou a tocar a bateria comigo aos 6 anos, depois aos 11 anos ensinei-lhe as primeiras notas na guitarra, e ela hoje em dia realmente tem composto muita coisa interessante e pronto, fica feio para um pai estar a dizer, mas que o público em geral gosta. Ela é profissional? Não, ela está no 3º ano de Comunicação Social e Cultura, acaba este ano na Universidade dos Açores. E ao mesmo tempo? Mas ao mesmo tem tempo aquele garete da música, desenvolve... E já é muito solicitada. Já fez algum espetáculo no Solar da Graça ou o pai? Muitos. Sim? Já fez vários. Foi lá que ela começou. A primeira vez que ela tocou em público foi no Solar da Graça, para aí com 13 anos. E depois foi. E pronto, ela está muito contente com essa área da sua vida. Como é que vocês conseguem manter aquela qualidade de serviço da comida no Solar da Graça? Vai-se hoje ou procurando fazer o melhor que sabemos em todos os momentos.
Mas aquilo Não há mais segredos. é comida regional, Exatamente. não é imitado dos Não, gourmets. não, tudo a comida verdadeira, típica, com ingredientes frescos, tudo como se fosse para receber uma pessoa na nossa casa. É a única maneira daquilo continuar a ter a qualidade que tem. Nós ouvíamos dizer que vocês tinham uma cozinheira velha que era a chave daquela... Há muitos anos atrás, a dona Cida Lisa, há muitos anos atrás mesmo já. que era a base... Depois foi a minha mãe que esteve à frente daquela cozinha, quase 40 anos. E agora? E agora a minha esposa, a Elsa, aprende com a minha mãe. Mantém-se. Teve ali uns anos primeiro juntamente com a minha mãe, depois também com a doença do meu pai. A minha mãe, claro, teve que dar muito apoio em casa e gradualmente a minha mulher foi pegando no testemunho e desempenha muitíssimo bem o papel da minha mãe. O Estado da Graça abre só para festas de casamentos e batizados ou tem um dia... Eu ouvi dizer que... De maio a setembro tem um dia na que semana faz jantar típico com folclore, às sextas-feiras. para turistas. Em geral, quem quiser fazer reservas. De resto, trabalhamos sempre com grupos, digamos assim, por encomenda. Trabalhamos muito com o turismo, né? E continuamos a fazer os eventos privados, como o doutor sabe muito bem. A irmã tem uma loja que fica encostada no... Pertence ao Solar da Graça, é no cantinho à entrada do solar, com coisas também relacionadas com artesanatos, bordados, fazendas, linhas, tudo, enfim, para as senhoras que gostam de aqueles trabalhos em casa. Muito gira, muito também gira. a parte empresarial do seu pai, não é? Sim, eventualmente. Eu gostava de dizer o seguinte, o meu pai, o que era na realidade, era um artista. Isso é que era. Sim. Isso é que era, onde ele era verdadeiramente bom. O showman. A parte empresarial, pronto, foi surgindo. O Solar da Graça foi uma coisa que veio lá já desde 1950 e tal. A minha mãe também estava ali sempre acompanhando aquilo, era também um bocado a alma daquilo, mas o meu pai, eu diria que não foi um homem de negócios, o meu pai foi um grande artista. Sim, mas um grande homem dos palcos, um grande comunicador, um homem que fazia tudo, desde uma imitação ao fazer rir, sketches humorísticos. Quantos namoros não se fizeram ao som da música dele? Cantava muitíssimo bem, cantava muitíssimo bem. Era um artista mesmo. Isso é que é, para mim, a grande característica dele. Minha tia Vitória, que também cantava, não é? Que é viva e vive lá em casa com a minha mãe e que tinha uma voz belíssima. Belíssima também, não é? Belíssima. Ainda existe aí um registro chamado Caravana da Saudade, que foi a primeira digressão que o meu pai fez às comunidades com o Saduce Teófilo Frazão, a minha tia Vitória e um grupo de que era também de genial, músicos. Teófilo Frazão. Eles eram muito amigos, não é? Sim. Teófilo e o Vitor Cruz eram unha e carne. Aliás, ele é que fez os arranjos todos para os discos do meu pai. Tem muita música lá composta por ele, nos 2 LPs que o meu pai gravou. Eram mesmo amigos, mas de uma vida toda. Conheceu-o bem, não é? Muitíssimo bem. Então, acompanhei o meu pai em tudo o que era espetáculos. Acompanhei mesmo de perto. Era muito amigo pessoal também do mestre Teófilo Frazão. Que deixou várias composições. Uma delas, lembro-me do seu pai me contar que uma vez o Teófilo Frazão, na Califórnia, estava ligado a uma estação americana e ouviu uma música sua que tinha o nome da filha. Isso era de uma filha, não, de uma neta. Ou de uma neta, talvez. Que tem um nome francês que agora não me recordo. E ele ficou encantado. Mas se calhar ainda me consigo lembrar. Mas era exatamente o nome de uma neta que dele. Acabou por ter esse é o nome dela, mas agora está aqui no disco rígido, algures. Já não me lembrava disso há tantos anos que agora não estou chegando lá. Mas é o nome de uma neta dele. Paulo Cruz, foi um encantamento estar aqui consigo no nosso Duelo de Ideias. Aquele chato já está para ali a fazer sinais e queria só pedir desculpa ao meu convidado e aos nossos telespectadores por esta busquinha que andou aqui a atazanar-nos desde o princípio do programa e que não conseguimos abater, apesar de termos um caçador como entrevistado, não houve possibilidade nenhuma de abater a mosca. Enfim, é um bocado de estas nossas reminiscências
do terceiro mundo ou segundo mundo, não sei como é que se há a dizer. Paulo Cruz, muito obrigado. Muito obrigado, doutor, em nome da família. Minha mãe manda-lhe cumprimentos. Muito obrigado, e obrigado pela sua atenção. Sei que era um grande amigo também do meu pai e conto sempre connosco. Muito obrigado e bem-ajam todos. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.